1 Samuel capítulo 22. Depois, Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam impertos, todos os endividados, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. Dali passou Davi para Mispe de Moabe e disse ao rei de Moabe: Deixa, peço-te, que meu pai e minha mãe fiquem convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. E os deixou com o rei de Moabe, e ficaram com ele por todo o tempo que Davi esteve no lugar forte. Disse o profeta Gade a Davi: Não fiques no lugar forte, saia e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Ora, ouviu Saul que já havia notícias de Davi e dos homens que estavam com ele. Estava Saul em Gibeá, sentado debaixo da tamargueira, sobre o alto, e tinha na mão uma lança, e todos os seus servos estavam com ele. Então disse Saul a seus servos que estavam com ele: Ouvi agora, benjamitas. Acaso o filho de Jessé vos dará a todos vós terras e vinhas, e fartar-vos-á todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e não haja ninguém que me avise de ter meu filho feito aliança com o filho de Jessé, e não haja ninguém dentre vós que se doa de mim, e me participe o ter meu filho sublevado, meu servo, contra mim, para me armar ciladas, como se vê neste dia? Então respondeu Doeg, o Edomeu, que também estava com os servos de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor e lhe deu mantimentos, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, o sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, isto é, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, filho de Aitube. E ele lhe disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe perguntou Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que ele se levantasse contra mim e armar-me ciladas, como se vê neste dia? Ao que respondeu Aimeleque ao rei, dizendo: Quem há entre todos os seus servos tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda e honrado na tua casa? Porventura é de hoje que comecei a consultar ele a Deus? Longe de mim tal coisa. Não impute, ó rei, coisa nenhuma a mim, seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. O rei, porém, disse: Hás de morrer, Aimeleque, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a mão deles está com Davi, e porque sabiam que ele fugia, e não o fizeram saber. Mas os servos do rei não quiseram estender as mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te e arremete contra os sacerdotes. Virou-se então Doeg, o Edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou o fio da espada, homens e mulheres, meninos e criancinhas de peito, até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio da espada. Todavia um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, que se chamava Abiatar, escapou e fugiu para Davi. Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o Edomeu, não deixaria de o anunciar a Saul. Eu sou a causa da morte de todos os da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte também procura a tua. Comigo estarás em segurança.